O cavalo que não se adaptou a ninguém até conhecer uma criança especial. Imagine uma fazenda esquecida, onde o vento corta as grades e um cavalo selvagem vive preso em sua própria solidão. Ele é Ventania, um animal imponente, marcado por cicatrizes de um passado cruel, que rejeita qualquer toque humano com olhos que vejam carregar segredos. Ninguém na fazenda o entende. Dizem que é indomável, perigoso, perdido para sempre. Mas o que acontece quando uma presença silenciosa, guiada por algo maior, cruza seu caminho? Um encontro inesperado está prestes a revelar um laço que desafia o medo e emociona o mundo. Anos atrás, Ventania foi resgatado de um criadouro clandestino, onde o fogo e a dor deixaram marcas que nenhum remédio apagar. Desde então, ele vive no estábulo empoeirado, além de todos que tentam se aproximar, treinadores, veterinários, até os mais corajosos. Seu coração bate forte, mas parece trancado em um lugar que ninguém alcança. Os homens da fazenda desistiram, certos de que ele nunca mudará. Mas nas sombras do passado, algo começa a se mover, algo que o vento já sente. Numa manhã fria de inverno, uma caminhonete velha para na entrada da fazenda, trazendo consigo uma esperança que ninguém espera. Ventania, inquieto, levanta as orelhas, como se ouvisse um chamado que vai além do som. Quem chega ali não é como os outros. É alguém que não precisa de palavras para enxergar a alma de um cavalo quebrado. O que está por vir é mais que uma história. É um milagre silencioso, forjado na dor e na confiança. E se esse cavalo, que todos chamam de impossível, encontrasse a única alma capaz de tocá-lo? E se, juntos, eles mostrassem que até os corações mais feridos podem se curar? Diante de um estábulo solitário, um momento vai mudar tudo, provando que o amor verdadeiro não conhece barreiras. Esta é a história de Ventania e de um vínculo que o tempo não explica, mas que o coração nunca esquece. Prepare-se para se emocionar com uma jornada sobre coragem, silêncios compartilhados e laços que transformam vidas. Porque às vezes, o que parece perdido está apenas esperando ser encontrado. E Ventania, com seus olhos profundos, está prestes a ensinar ao mundo o que significa confiar outra vez. O ronco da caminhonete ainda ecoava na fazenda quando uma menina pequena, de cabelos claros, desceu devagar, segurando a mão de uma mulher de olhar cansado. Seu Aníbal, o homem que cuidava do lugar, mudou-se com seu jeito sério, como quem já viu de tudo. O cavalo tá lá no fundo, só aviso, ele não gosta de ninguém. Criança então nem se fala, disse apontando o estábulo com o queixo. A mulher assentiu, mas a menina parecia não ouvir, os olhos fixos em algo que ninguém mais via. Sem que percebessem, ela soltou a mão da mãe e caminhou sozinha em direção ao estábulo, os passos leves, como se o vento a guiasse. Clara, sua mãe, falava com seu Aníbal, distraída, enquanto o frio da manhã desenhava fumaça no ar. Mas Ventania, lá dentro, já sentia algo diferente. Suas orelhas se mexiam, inquietas, captando um som que não era som. E então, na penumbra da entrada, apareceu uma figura pequena dela, quase engolida pela sombra do cavalo imponente. Os olhos de Ventania encontraram os dela, e o tempo pareceu parar. Ele, que sempre relinchava ou empinava diante de estranhos, ficou imóvel, as narinas dilatadas, como se tentasse entender o que via. A menina não fez nada além de olhar, sem medo, sem pressa, como se já conhecesse aqueles olhos escuros de algum sonho antigo. Era um silêncio que falava, que unia, que ninguém ali podia explicar. Seu Aníbal notou a ausência da menina e correu ao estábulo, o coração acelerado, esperando o pior. Mas parou na porta, sem ar, vendo algo que não acreditava. Ela, tão frágil diante de Ventania, que apenas a encarava, calma,
como se o mundo lá fora tivesse desaparecido. Clara chegou logo atrás, o rosto pálido, mas nenhum dos dois ousou quebrar aquele momento, que parecia feito de vidro. O vento soprou mais forte, carregando o som das barreiras, enquanto a menina e o cavalo continuavam ali, conectados por algo invisível. Ninguém sabia quem ela era, nem por que Ventania, o cavalo que rejeitava tudo, a aceitava. Mas uma coisa era clara: algo começava naquele momento. Algo que é além da fazenda, além do medo, além do silêncio. E o que vinha depois, ninguém podia imaginar. Nos dias seguintes, a menina passou a visitar Ventania todas as manhãs, sempre acompanhada por Clara ou por seu Aníbal, que a observava de longe, com os braços cruzados. Ela não falava, não fazia barulho, apenas sentava-se no feno ao lado da baia e ficava ali, horas a fio. O silêncio dela parecia preencher o estábulo, como se fosse uma ponte invisível entre ela e o cavalo. Ventania, que antes virava o rosto para qualquer um, agora virava a cabeça para ela, curioso, e ninguém sabia dizer porquê. Clara tentou entender. Perguntou à filha se ela queria tocar o cavalo. Mas a menina apenas balançava a cabeça em negativa. Não havia pressa nos gestos dela, como se soubesse que tudo tinha seu tempo. Ventania parecia sentir isso também. Ele, que empinava diante de qualquer aproximação, agora se deitava no chão quando ela chegava. Era uma calma que ninguém na fazenda jamais vira naquele animal. E aos poucos, o medo que ele inspirava começava a se transformar em algo diferente. Na terceira semana, a menina trouxe algo nas mãos, um pequeno pedaço de maçã. Ventania, que nunca aceitava comida de ninguém, a olhou com atenção, as narinas dilatadas. Ela se moveu devagar, com a mão firme, e estendeu a fruta sem dizer nada. Após alguns segundos, o cavalo esticou o pescoço e pegou a maçã com uma delicadeza que fez seu Aníbal, na sombra da porta, esfregar os olhos. Era como se os dois fizessem um acordo silencioso, um pacto que ninguém mais entendia. No dia seguinte, ela foi além. Apoiou-se na madeira da baia e tocou o rosto dele. Ventania, em vez de recuar, encostou a testa na da menina, os grandes olhos fechados por um instante. Clara, que assistia de longe, sentiu um nó na garganta e deixou uma lágrima escapar. A menina sorriu, pela primeira vez. Um sorriso pequeno, quase secreto. Era como se ela e o cavalo compartilhassem algo que fosse além do que os olhos podiam ver. A notícia daquela ligação estranha começou a correr pela região, mas ninguém sabia explicar o que havia ali. Seu Aníbal, com sua voz rouca, dizia: "Não é milagre, é outra coisa. Eles se entendem de um jeito que a gente não entende." A menina e o cavalo continuavam seus encontros dia após dia, em silêncio. E enquanto o vento soprava ao redor do estábulo, o mistério sobre aquela união só crescia. Algo profundo, algo escondido, estava começando a se revelar. Clara sempre desviava das perguntas sobre a menina, que todos agora chamavam de Luna. "Foi um acidente", dizia ela, os olhos baixos quando alguém insistia. Mas a verdade era mais pesada. Um segredo que ela guardava como quem protege uma ferida aberta. 2 anos antes, Luna viu o pai morrer num incêndio em um celeiro durante uma visita ao avô. Ela estava lá, tão pequena, e o fogo levou tudo em minutos, deixando apenas silêncio onde antes havia vida. Desde aquele dia, Luna parou de falar. Um silêncio que pesava como fumaça nos pulmões. Não gritava, não chorava, apenas olhava o mundo com olhos que remetiam a 1000 histórias. Os médicos falavam em trauma profundo, mas Clara sabia que era mais. Luna se culpava, como se um grito dela pudesse ter salvado o pai. Foi por isso que ela a levou para a fazenda, por sugestão de uma amiga, na esperança de que os animais fizessem o que as palavras não conseguiam. E então veio Ventania. Um cavalo que também carregava marcas de fogo no flanco direito, cicatrizes de um passado de dor.
Ele também sobreviveu às chamas, trancado num inferno que quase o consumiu, e como Luna, vivia preso à culpa de estar vivo. Quando ela passava os dedos pelas tábuas do estábulo, tocando o ar, ele se aproximava, encostava a cabeça e suspirava. Era como se um entendesse o outro, sem precisar explicar nada. Naquele silêncio compartilhado, não havia apenas quietude, mas um reconhecimento profundo. Ventania sentia nela a mesma dor que carregava, e Luna via nele um espelho da própria alma partida. Certa noite, Clara encontrou um desenho antigo de Luna, uma criança ao lado de um cavalo de olhos tristes, feito antes de ela o conhecer. A crina longa, os olhos profundos, era ele. Como se de alguma forma ela já soubesse que ele a esperava. A conexão entre eles não era mera coincidência, era destino escrito em cinzas. Enquanto Luna desenhava formas invisíveis no ar, Ventania parecia ouvir o que ninguém mais ouvia. Clara, vendo aquilo, começou a acreditar que talvez sua filha tivesse encontrado mais do que um cavalo. Talvez tivesse encontrado a si mesma. E, no fundo, ambos se curavam, em passos lentos e silenciosos. O vínculo entre Luna e Ventania se tornava mais forte a cada dia. Um laço feito de gestos e olhares. Ela começou a cantarolar melodias suaves enquanto estava sentada perto do estábulo, canções que ecoavam como sussurros no vento. Ventania se deitava, fechava os olhos e ouvia, como se aquelas notas fossem um bálsamo para sua alma inquieta. Clara via aquilo e sentia um fio de esperança crescer. Talvez, enfim, sua filha estivesse voltando a si. Mas a paz nunca dura muito para quem carrega cicatrizes. Numa manhã nublada, Luna não apareceu, e Ventania passou o dia inquieto, relinchando e batendo as patas no chão. Clara recebeu um telefonema. Os antigos donos de Ventania queriam levá-lo de volta, com papéis que diziam que a venda fora ilegal. Seu Aníbal desconfiava. Eles não querem o bicho, querem o que ele vale agora que a história correu. A ameaça de uma disputa judicial pairava como uma sombra. Quando Luna soube, algo dentro dela se apagou. Ela não chorou, mas seus olhos voltaram a carregar medo. Passou a tarde olhando pela janela, abraçada ao travesseiro, recusando comida e sono. Clara, vendo a filha assim, decidiu lutar. Reuniu papéis, testemunhos, tudo o que pudesse manter Ventania ali. Ela sabia que separá-los seria como arrancar a última luz de Luna. Mas o pior ainda estava por vir, escondido na escuridão de uma noite sem lua. Numa madrugada silenciosa, homens invadiram a fazenda, forçando a porta do estábulo para levar Ventania à força. Queriam agir antes da justiça, com cordas e mordaças nas mãos. Mas não contavam com Luna, que dormia ali em segredo, como fazia nas noites mais frias. Ao vê-los, ela ficou imóvel, o coração disparado. Então, algo dentro dela, preso há anos, finalmente despertou. O vento parou por um instante, como se o mundo prendesse o fôlego. Luna, tão pequena diante daqueles homens, abriu a boca. Não sabia o que sairia dali, mas sabia que precisava proteger quem a protegera. Ventania, sentindo o perigo, virou os olhos para ela, e o que veio em seguida mudou tudo. Um grito estava prestes a nascer, carregado de todo o silêncio que ela guardava. O grito de Luna não foi alto, mas foi real. Um som frágil que rasgou o ar como uma ferida se abrindo. Ventania! O nome ecoou no estábulo, e os homens congelaram, assustados com o som e com o que ele causou. Foi a primeira vez em 2 anos que ela falou. Um milagre nascido da necessidade de salvar seu amigo. O cavalo reagiu e se transformou. Com um relincho que fez as paredes tremerem, ele empinou com fúria e se livrou da mordaça. Ventania se colocou entre Luna e os invasores, os olhos flamejando com uma raiva que não era só dele. Não lutava apenas por si, lutava por ela, por aquele grito que o chamara.
Os homens recuaram, tropeçando nas cordas, tentando contê-lo, mas ele era pura força agora, um guardião em movimento. Seu Aníbal chegou correndo com um rifle, mas não precisou usá-lo. Os invasores fugiram, suas botas se perdendo na noite. Luna caiu de joelhos na palha, chorando baixinho, repetindo o nome dele. Ventania, ventania, ventania. Era como se quisesse ter certeza de que ele ainda estava ali. Clara correu até ela e, ao ouvir a voz da filha, desabou ao seu lado, abraçando-a com força. O choro delas se misturou, choque, colapso, alegria, enquanto o cavalo as observava, tranquilo outra vez, como se soubesse o que havia feito. Na manhã seguinte, a fazenda virou um alvoroço de repórteres e curiosos, atraídos pelas imagens da câmera de segurança. O momento do grito de Luna e a reação de Ventania rodaram o mundo, emocionando milhões. A história da menina que reencontrou a voz e do cavalo que ninguém dominava, mas que se rendeu a ela, virou notícia. E naquele instante empoeirado, algo maior nasceu. Eles não eram mais apenas sobreviventes, eram prova de que a dor pode virar força. Aquele grito não salvou apenas Ventania, salvou Luna também. Enquanto Clara a segurava, sentia que as correntes do passado começavam a se soltar. Ventania, com seu olhar profundo, parecia entender isso. O laço entre eles, forjado no silêncio, agora era selado pela coragem, e o mundo, lá fora, começava a ouvir o que aquele estábulo já sabia. A repercussão foi tão grande que a justiça investigou o passado de Ventania, descobrindo que seus antigos donos estavam ligados a crimes de maus tratos. A tentativa de levá-lo fora um ato desesperado para esconder a verdade, mas falhou. Em poucas semanas, o veredito saiu. O cavalo foi oficialmente transferido para a família de Clara e Luna. A fazenda respirou aliviada e o estábulo ganhou vida nova. Ventania, enfim, tinha um lar de verdade. No dia da decisão, seu Aníbal entregou a Luna uma placa de madeira que ele mesmo talhara. Baia do Ventania, guardião de corações. Ela sorriu, um sorriso cheio, sem sombras, e pendurou a placa no alto do estábulo. Pela primeira vez, entrou na baia e abraçou Ventania, o corpo pequeno contra o dele, sentindo o calor que ele guardava. Ele abaixou a cabeça, aceitando o toque como quem aceita um presente. Clara assistiu, os olhos úmidos, sabendo que algo sagrado acontecia ali. Uma fazenda, antes esquecida, virou ponto de visitação. Pessoas vinham conhecer a dupla que vencera o impossível. Crianças com traumas, adultos cansados, todos queriam ver o cavalo e a menina que se salvaram mutuamente. Clara e seu Aníbal abriram o espaço para acolher quem precisasse, chamando-o de silêncio que cura. Era mais que um lugar, era um refúgio onde o tempo e a afeição faziam o que as palavras não podiam. Luna voltou a falar aos poucos, mas suas palavras eram raras e preciosas, como flores que só brotam em silêncio. Ela contava a história sempre do mesmo jeito. Não fui eu que salvei ele, foi ele que me salvou primeiro. E no coração dela, uma certeza brilhava. Os milagres não gritavam, eles relinchavam. Ventania era uma prova viva disso, ou pelo menos por enquanto. Numa tarde de outono, Luna cavalgou Ventania pelos campos, o sol dourado tingindo o horizonte. Ela falou ao vento livre: "Eu tô viva, Ventania, eu tô viva." Ele galopava com ela e suas sombras dançavam na terra. Clara viu de longe, sabendo que a liberdade deles tinha nome. E naquele momento, o mundo parecia perfeito, mesmo que por um instante. Com o tempo, Ventania virou mais que um símbolo, virou uma lenda viva na região. Mas ele não buscava atenção. Era reservado, quase tímido. Parecia sentir quem chegava à fazenda com o coração pesado, aproximando-se em silêncio. Ajoelhava-se ao lado, abaixava a cabeça e apenas ouvia, como fazia com Luna. E, de alguma forma, isso mudava as pessoas. Um menino chamado Gabriel,
que havia perdido os pais, chegou à fazenda cabisbaixo e coberto de lama. Ventania o encontrou num fim de tarde e tocou seu ombro com o focinho. Gabriel caiu de joelhos, chorando pela primeira vez em meses, como se o cavalo lhe desse permissão para sentir. Depois disso, ele começou a falar, aos poucos, mas com firmeza. E histórias como essa se multiplicaram. Um idoso em depressão voltou a caminhar após dias ao lado de Ventania. Uma adolescente, vítima de bullying, disse que ele foi o primeiro a não julgá-la. Todos contavam o mesmo. Ventania não olhava o corpo. Ele enxergava a alma. Era um dom que doía e curava ao mesmo tempo. E Luna, vendo isso, começou a anotar, tudo em um caderno, os silêncios que Ventania escutou. O cavalo virou um confidente, uma presença que acalmava sem dizer nada. Os visitantes deixavam cartas, desenhos, lágrimas. Mas Luna sabia que absorver tanto sofrimento tinha um preço. Às vezes, à noite, ela o encontrava olhando o vazio, como se os fantasmas ainda o cercassem. Nessas horas, ela se deitava ao seu lado e sussurrava: "Você me salvou. Agora deixa eu te salvar também." Ventania continuava ali, firme, mas seus olhos carregavam uma melancolia que só Luna entendia. Ele era mais que um cavalo. Era um espelho para quem se aproximava. E enquanto o vento soprava pela fazenda, ele ouvia o mundo. Um mundo que, sem saber, já o amava. Mas o tempo, implacável, começava a soprar mais forte. Era outono outra vez, e as folhas caíam como memórias pelos caminhos da fazenda. Ventania andava mais devagar, os passos pesados, sem a energia das corridas com Luna. Seu olhar seguia profundo, mas trazia uma tristeza silenciosa. Uma despedida, o que ainda não fora dita. Clara notou primeiro os sinais de um ciclo que se fechava. Ela o levou ao veterinário, temendo o que já sentia no peito. Após exames, o diagnóstico veio. O coração de Ventania estava fraco, cansado pelos anos de trauma e pela vida que carregava. "Ele ainda tem algum tempo", disse o médico, "mas não muito." Luna ficou em silêncio, olhando pela janela por horas. Então pegou seu caderno e passou a noite desenhando estrelas, grandes, pequenas, algumas caindo, como se soubesse que ele não sumiria, apenas mudaria de forma. Na manhã seguinte, ela foi até o estábulo e sentou-se diante dele. "Se você for, eu vou te encontrar, nem que seja no vento", disse em voz firme. Durante aquela semana, ela o levou até a colina mais alta da fazenda sem sela, apenas com as mãos na crina. Lá em cima, olhou o horizonte e falou: "Aqui é onde você vai voar quando for estrela." Ele relinchou forte, como se ainda tivesse uma canção a cantar. No dia seguinte, Ventania não se levantou. Estava deitado no feno, tranquilo, a cabeça virada para o sol nascente. Luna deitou-se ao seu lado, abraçando seu pescoço enquanto Clara se ajoelhava perto, segurando as mãos da filha. Ele olhou para as duas, fechou os olhos devagar e partiu. Sem dor, sem luta, apenas uma brisa leve atravessando o estábulo. E naquele silêncio, elas descobriram que ele estava livre. A fazenda ficou quieta naquele dia, como se o vento tivesse parado para se despedir. Luna não chorou alto. Apenas ficou ali, sentindo o vazio que ele deixou. Clara a abraçou e juntas olharam o céu. Algo havia acabado, mas algo maior começava, porque Ventania não era só um cavalo. Ele era um pedaço delas que agora brilhava em outro lugar. Na noite em que Ventania partiu, o céu estava claro como nunca, cheio de estrelas. Clara e Luna ficaram fora de casa até tarde, enroladas em cobertores, olhando para cima em silêncio. Então, uma estrela cadente cruzou o céu, lenta e brilhante, mais forte que todas as outras. "Ele chegou", murmurou Luna, os olhos fixos no firmamento. Clara abraçou a filha contra o peito e chorou, não de tristeza, mas de gratidão. No
Dia seguinte, a vila inteira apareceu na fazenda para prestar homenagem ao cavalo que tocara tantas vidas. Seu Aníbal cavou o túmulo na colina onde Luna o levara, e um círculo de pedras foi erguido com flores e cartas. Uma placa de madeira dizia: "Aqui repousa o cavalo que correu a dor do mundo", e respondeu com amor. Todos choraram, mas também sorriram, porque Ventania deixou algo eterno. Dias depois, algo estranho aconteceu. Uma rajada de vento atravessou o quarto de Luna, mesmo com a janela fechada. O caderno Os Silêncios, que Ventania escutou, caiu, abrindo, numa página de estrelas, e ali havia um rabisco novo, uma crina ao vento, feita como se fosse pó. Clara viu e ficou sem ar. Era ele de algum modo, dizendo que não fora embora de verdade. A partir daí, toda vez que Luna sentia medo ou tristeza, uma brisa leve tocava seu rosto. Ela sorria, fechava os olhos e dizia: "Eu sei que é você." O luto virou força, e Ventania, que não estava mais na baia, vivia dentro dela, como coragem, como memória. O vento se tornara seu guardião, um sopro que a lembrava de quem ela era. Luna começou a escrever um livro baseado no caderno chamado Ventania, quando o silêncio curou o mundo. Ele viralizou, chegou a escolas, cruzou países, mas ela dizia, nas entrevistas: "Não é sobre um cavalo, é sobre corações quebrados que se encontram." E enquanto falava, o vento soprava outra vez, como se aprovasse cada palavra. Meses após a partida de Ventania, a fazenda virou um santuário, chamado a Fazenda do Vento. Pessoas vinham de longe em busca de cura emocional com cavalos resgatados, num projeto batizado por Luna, Silêncio que Cura. A ideia era simples: nada de pressa, apenas respeito e escuta entre humanos e animais. Cada cavalo ali tinha uma história de dor e superação, como Ventania, e cada visitante encontrava neles um reflexo de si. Luna se tornou um guia silenciosa, conectando pessoas aos cavalos certos com um dom que ninguém explicava. Ela segurava a mão de alguém e dizia: "Venha, tem alguém esperando por você." E sempre acertava. O projeto cresceu, ganhou apoio de ONGs e terapeutas, mas Clara e Luna mantiveram a essência. Nada de comércio, só verdade. Era um lugar para quem queria deixar o caos lá fora. No coração da fazenda, perto da colina, uma escultura de madeira foi erguida. Um cavalo olhando o céu com uma criança nos ombros, os braços abertos ao vento. Artistas curados ali a fizeram. E na base uma frase em ferro dizia: "Quando você não encontrar palavras, o vento saberá o que dizer." Era o legado de Ventania, vivo em cada vida que ele ainda tocava. O lugar virou refúgio para crianças com traumas, jovens perdidos, adultos exaustos. Os cavalos ouviam como Ventania ouvira, e as pessoas saíam diferentes, mais leves. Clara cuidava de tudo com sabedoria, enquanto Luna guiava com o coração. A fazenda não era mais esquecida, era um farol, e o vento, sempre presente, parecia aprovar. A história de Luna e Ventania foi resguardada, mas o projeto era a prova de que ela continuava. Quem chegava ali sentia ele nos campos, nas brisas, nos silêncios, porque Ventania não parou de curar, apenas mudou de forma. E a fazenda seguia, um lugar onde a dor encontrava paz, guiada por um cavalo que agora era eterno. Os anos passaram, as estações mudaram, mas o nome de Ventania seguiu vivo, sussurrado como uma oração. Mesmo quem não sabia sua história, sentia algo ao pisar na fazenda. Ele era mais que um cavalo agora. Era uma presença, um vento que tocava corações partidos e dizia: "Você não está sozinho." Luna, já adolescente, decidiu viajar, levar essa mensagem além das cercas. Mas antes, digitou uma carta na colina. Clara leu depois em silêncio: "Eu não vou embora, só estou cavalgando mais longe.
porque tem mais gente lá fora esperando por um vento que cure. Ela continuou na fazenda, com seu Aníbal ensinando que cavalos obedecem à alma, não à força. Os visitantes deixavam medos e levavam fé, um ciclo que não acabou. E Ventania galopava ainda, não com cascos, mas com memórias. A fazenda cresceu, mas seu coração ficou na simplicidade. O túmulo, a escultura, o vento. Luna voltava às vezes, contando histórias de outros lugares, outros ventos, mas sempre dizia que ele estava com ela, em cada brisa que se encontrava. A lenda de Ventania se espalhou, e com ela a certeza de que a morte não separa quem se ama de verdade. Numa noite estrelada, Clara olhou o céu e viu outra estrela cadente, lenta como a primeira. Sorriu, sabendo que ele ainda corria por aí, livre. Talvez o céu fosse mesmo um campo onde crianças riem e cavalos galopam com o vento a favor. E Luna, onde quer que estivesse, sentia isso também, cavalgando um legado que nunca terminaria. Ventania não era só uma história, era um começo que não tinha fim. Quem passava pela fazenda ou lia o livro de Luna levava um pedaço dele, porque no fundo, quando uma alma toca outra com verdade, ela vive para sempre. E o vento, soprando suave, lembrava a todos: o último galope nunca termina. Quantas vezes a gente se fecha ao mundo por causa das feridas que carregamos? Quantas vezes achamos que ninguém vai nos entender, que estamos sozinhos na nossa dor? Mas essa história mostra que existe cura no silêncio e que, às vezes, tudo o que você precisa é encontrar a sua ventania, ou talvez ser o ventania de alguém. Então, o que você vai fazer com essa lição? Se essa história tocou seu coração, não guarde só para você, compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir isso agora. Inscreva-se no canal para mais histórias reais, emocionantes e inesquecíveis como essa. Aqui, cada história é uma alma viva, esperando para ser sentida por você. Ative as notificações e deixe seu comentário. Qual parte mais te emocionou? Você já viveu algo parecido? Conta pra gente, a gente lê tudo. E não vá embora agora. Clique no vídeo recomendado ao lado para assistir a outra história emocionante sobre um gato que trouxe a luz de volta, uma história que vai tocar sua alma. Porque aqui a gente sente as histórias com você.